Olá a todos, meu nome é Márcio Viana, eu sou engenheiro químico e desenvolvedor do Voima Toolbox. Nessa aula, nós vamos aprofundar o nosso entendimento sobre como o Voima funciona. Vamos entender como funciona a conversão de unidades automática que ele faz, vamos aprender a usar blocos matemáticos e os chamados blocos de variáveis, e vamos aprender também a definir os nossos próprios cálculos dentro do diagrama. Esses novos conceitos vão expandir em muito o que nós podemos fazer dentro do Voima. Então vamos lá. Vamos partir de um projeto contendo um único bloco de cálculo que representa o compartimento de um floculador de bandejas. Vamos então clicar sobre esse bloco, pressionar Ctrl+C e Ctrl+V para criar uma cópia. Vamos então conectar o pino de saída da vazão do primeiro bloco ao pino de entrada da vazão do segundo bloco. Em geral, no Voima, você não precisa se preocupar com conversões de unidades. Elas são realizadas de forma automática para você. Vamos ver como isso funciona mais de perto. Vamos alterar as unidades da vazão de saída do primeiro bloco. No momento, ela está em litros por segundo. Você pode mudar as unidades clicando sobre o seletor de unidades. Nós temos várias unidades possíveis. Vamos selecionar metros cúbicos por dia. Perceba duas coisas. Primeiro, as unidades de saída foram propagadas através do conector. Nós temos metros cúbicos por dia na saída e agora metros cúbicos por dia na entrada. Segundo, repare que os valores de saída no segundo bloco não foram alterados. Você alterou as unidades, mas os cálculos continuam os mesmos porque as conversões estão sendo feitas automaticamente para você. Vamos mudar as unidades da vazão de volta para litros por segundo. Pode ser que, por acidente, você conecte unidades incompatíveis. Vamos ver o que acontece. Vamos conectar a vazão de saída do primeiro bloco à área superficial do segundo bloco. Veja que o Voima vai fazer com que o conector fique vermelho. Ele propagou o número 5 para a área superficial, mas provavelmente não é isso que você quer fazer. Vamos agora apagar esse conector, voltar com o conector antigo e corrigir o valor da área superficial para o seu valor anterior. Digamos que agora a gente queira calcular a soma das perdas de carga calculadas nesses dois blocos. Para isso, o Voima tem blocos de cálculos matemáticos feitos exatamente para esse tipo de propósito. Você pode visualizá-los indo em Adicionar cálculos, ir até a seção Matemática, e lá você encontrará uma listagem dos cálculos disponíveis. Vamos buscar o cálculo soma. Vamos agora posicioná-lo no diagrama e dar um zoom. O cálculo de soma toma dois valores de entrada x e y e retorna a sua soma. Esses valores são números em geral e podem ter quaisquer tipos de unidade que você quiser. Repare que os pinos desse bloco são um pouco diferentes. Eles têm um símbolo de engrenagem perto do seu nome. Isso significa que você deverá fazer o ajuste das unidades manualmente. É importante que você se certifique de que as unidades ajustadas estão corretas para garantir que o sistema de conversões automáticas do Voima continue a funcionar direitinho. Vamos agora conectar as perdas de cargas calculadas aos pinos de entrada do nosso bloco de soma. Veja que as unidades dos pinos de entrada já foram automaticamente transferidas para você. Nós temos valores do tipo de unidade carga e as unidades em si são metros. Vamos agora ajustar as unidades de saída. Clicamos sobre o seletor de unidades e selecionamos carga, e as nossas unidades serão metros. Algumas vezes queremos representar no diagrama valores isolados, que não têm a ver com nenhum cálculo em particular. Esses valores podem ser, por exemplo, dados de entrada para o nosso fluxograma. É para isso que existem os blocos do tipo variável. Vamos buscar, então, um bloco variável com a unidade do tipo carga. Vamos posicioná-lo aqui no diagrama.
e vamos renomeá-lo para nível d'água a montante. Digamos que o seu valor seja 900 metros. A perda de carga a jusante é a diferença entre o nível d'água montante e a soma das perdas de carga. Para fazer esse cálculo, vamos então usar um bloco de subtração. Da mesma forma que o bloco de adição, nós precisamos ajustar manualmente as unidades de entrada e de saída. Vamos também renomear esse bloco para nível d'água a jusante. Apesar de o Voima contar com uma coleção sempre crescente de cálculos, é muito provável que você precise fazer algum cálculo muito específico para a sua situação. Por conta disso, o Voima conta com uma série de cálculos especiais chamados de funções, que permitem que você defina o seu próprio cálculo. Vamos ver como isso funciona em um exemplo. Suponha que você queira calcular a média geométrica entre os diâmetros de dois tubos. Vamos começar criando um bloco de variável do tipo comprimento, vamos chamá-lo de diâmetro 1, e digamos que o comprimento seja de 0,2 metros. Vamos copiar e colar, e criar um novo bloco chamado diâmetro 2, e digamos que o comprimento seja 0,35 metros. O cálculo de média geométrica não existe no Voima. Vamos ter que defini-lo nós mesmos. Para isso, vamos pressionar N e digitar função. Veja que surgem uma série de cálculos com o prefixo função. Estes são os cálculos que permitem que você defina as suas próprias expressões. O número 1, 2, 3, 4 ou 5 indica o número de variáveis que o seu bloco vai aceitar. A nossa média geométrica entre dois diâmetros precisa de dois números diferentes, o diâmetro 1 e o diâmetro 2. Portanto, vamos selecionar um bloco função 2. Note novamente os símbolos de engrenagens. Neste bloco também, nós precisamos ajustar manualmente as unidades. Vamos agora conectar os diâmetros 1 e 2 às entradas x e y, respectivamente. Repare que foi emitido um aviso no diagramador. Vamos ver o que está acontecendo. O primeiro erro nos diz que provavelmente houve um erro de digitação na nossa expressão, o que faz sentido, porque afinal nós nem chegamos a digitá-la. O segundo erro nos diz que o resultado de saída não é um número válido, o que faz sentido, afinal de contas nós nem definimos uma expressão. Vamos resolver isso agora. Na barra de propriedades do bloco função 2, no campo expressão, digitamos a expressão da média geométrica, quer dizer, x vezes y elevado a 0,5. Não devemos nos esquecer de ajustar as unidades de saída para o valor correto, no nosso caso, metros. Para entender direitinho a sintaxe dessas expressões, que é muito parecido com o que você deve estar acostumado, por exemplo, em um software como o Excel, você pode clicar em Info no bloco de função e seguir o link para a documentação. Lá você vai encontrar as funções disponíveis e alguns exemplos. Vamos fazer outro exemplo. Digamos que dessa vez a gente queira encontrar o máximo entre dois diâmetros. Vamos novamente selecionar um bloco do tipo função 2, posicioná-lo no diagrama, conectar os pinos, e dessa vez na expressão, nós vamos escrever max de x e y. Veja que, de fato, ele selecionou o número maior dentre as duas entradas, falta só ajustar as unidades corretas, no nosso caso, metros. O interessante desse tipo de blocos é que eles dão um poder muito grande para os seus diagramas. Assim, passa a ser possível fazer análises condicionais, seleção de equipamentos e várias outras etapas muito importantes na hora de se realizar projetos ou avaliação de projetos existentes. Uma pergunta interessante: e se nós quisermos criar uma expressão bem complicada que leva em conta, digamos, 7 variáveis? Se nós formos no nosso seletor de blocos, nós veremos que o número máximo de variáveis que nós temos é 5, mas não tem problema. Por exemplo, no caso de 7 variáveis, você pode conectar a saída de um bloco do tipo função 5 à entrada de um bloco do tipo função 3.
Dessa forma, a saída de um bloco função passa a ser a entrada para o próximo. E assim, você pode modelar funções de quantas variáveis você quiser. E é isso aí, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.